Boa noite, gente. Alguém por aí? Estão me ouvindo bem? Bom, hoje o nosso assunto é comunicação assertiva nos relacionamentos amorosos. Meu nome é Frida, eu sou psicóloga e hoje nós teremos esse bate-papo sobre relacionamento amoroso, especificamente focando em quê, gente? Na comunicação, tá bom? E como que eu fiz essa escolha desse tema? Vou já explicar para vocês. Todo sábado, para quem não me segue aqui e ainda não me conhece, eu tenho uma rotina com os seguidores de abrir caixa de perguntas. E eu sempre gosto de iniciar com vocês em cima de alguma pergunta, tá bom? E antes eu fiz uma enquete sobre os temas mais pertinentes aqui das caixas de perguntas, que é depressão, ansiedade, mas o que mais aparece, que prevalece, dependência emocional, dificuldade de se relacionar, tá bom? Em relação a relacionamento amoroso principalmente, tá, gente? Bem-vindo a quem já chegou aqui agora e muito obrigada quem está aqui. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar nesse momento. E assim, plena sexta-feira, né? Vocês escolheram estar aqui comigo. Obrigada e quero pedir desculpa a vocês pelo atraso de hoje. Eu tive uns problemas técnicos, tá bom? E nós vamos dar início sobre comunicação assertiva no relacionamento amoroso, especificamente, tá bom? Quer melhorar a comunicação no seu relacionamento? Eu vou tentar dizer como. Agora, é claro, gente, vai ser só tipo, como eu posso dizer? Uma pequena síntese, não tem como numa única live de alguns minutos a gente falar de uma forma geral, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me dá um alô aí, por favor? Conseguem me ouvir bem? Tá bom o áudio para vocês? Então, nós vamos focar nessa pergunta que ela é quem gerou o tema da nossa live, que foi uma das perguntas que caiu na caixa de perguntas dia de sábado, tá? Se tivesse que escolher uma coisa para um relacionamento dar certo, o que seria? Aí eu respondi para essa seguidora: saber se comunicar de forma assertiva. Isso serve para todos os relacionamentos de forma geral, inclusive no ambiente de trabalho. A comunicação assertiva é a chave para ter sucesso nos relacionamentos. Gente, desculpem um pouco, a minha voz é que eu estou um pouco gripada. E assim, a comunicação assertiva, ela é necessária para todos os tipos de relacionamento, não somente no amoroso, tá? Mas como que eu sei quando eu me comunico de forma assertiva? É quando eu falo de mim, sobre como eu me sinto e não ataco o outro, tá bom? Quando eu falo de mim, é quando eu falo de forma assertiva. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está chateada com o teu namorado porque ele se atrasou. Aí você chega e diz assim, ele mal chegou, né? Você já vai brigando. Olha, tu te atrasou, tu nunca faz nada direito, tu nunca chega no horário. Qual seria a forma mais assertiva? Seria dizer assim, olha, amor ou fulano, ninguém chama de amor quando tá chateado, né, gente? Fulano, eu não gosto quando você se atrasa, eu me sinto triste, fica parecendo que você não valoriza o nosso relacionamento. E eu gostaria que você mudasse isso. Ou se vai se atrasar, avisa, tá, gente? Quando eu me comunico de forma assertiva, eu falo de mim e não do outro. Porque o que acontece? A tendência é, quando eu falo do outro, eu ataco o outro. E aí, se eu ataco o outro, o que acontece? Ele vai querer sair correndo, né, gente? Ou correndo para uma briga ou vai fugir de mim. Então a gente tem que ter cuidado sobre como fala, tá bom? Até pra gente ser ouvida, ser escutada. Pensa bem, qual é o cenário mais fácil de você ouvir? É quando você chega e a pessoa já vai colocando a culpa em ti, dizendo, tu só vive atrasado, tu nunca chega no horário certo. Ou quando a pessoa te diz, olha, fulano, eu me sinto triste quando você atrasa comigo. Qual é o cenário mais fácil, gente?
Me contem, para você acolher. Não é realmente essa quando a pessoa fala, olha, eu me sinto triste, porque quando ela fala eu me sinto, ela está falando dela, ela não está falando do outro, tá bom? Então fica até mais fácil acolher, tá? E aqui eu trouxe 3 dicas. Dicas para melhorar o relacionamento, a comunicação, tá? A primeira delas é: aprenda a ouvir. Por que, gente, eu coloquei aprenda a ouvir como sendo a primeira? Normalmente, o que acontece? Às vezes você está ali conversando com a pessoa, você não tem paciência de escutar o que a pessoa está falando. Gente, só um minuto. Tá, depois eu resolvo. Você não tem paciência de escutar o que o outro está falando. Quantas vezes a gente está conversando e você já faz o quê? Completa a frase, não é assim? Quantas vezes já completa a frase? Não é desse jeito? A gente não tem muita paciência para ouvir o outro. A gente vai já completando a frase. Então, aprender a ouvir. Mas ouvir de verdade, sem interromper. Então, a primeira dica: ouvir sem interromper, tá certo? Deixa o outro falar, não interrompa, apesar que isso é algo que no nosso dia a dia é muito difícil. A gente tem mania de sair interrompendo mesmo. Às vezes você até completa a frase. Como eu sou psicóloga, e o nosso papel do psicólogo é ouvir, é o que mais a gente faz, né? Ouvir, acolher e aí falar questões, pontuar questões para que o outro vá refletir e chegue realmente na resposta que é possível naquele momento para ele, né? Porque a gente psicólogo não dá que nem os outros, que nem muita gente pensa, fórmula mágica para ninguém não, tá? Então a gente escuta com atenção, sem interromper. E é isso que é preciso ser feito nos relacionamentos amorosos. Ouvir o outro sem interromper, tá? Lembre-se, vocês não estão um contra o outro. Eu sempre gosto de usar relacionamento como são 2 pessoas que estão ali jogando no mesmo time. Um não está contra o outro, tá bom? Então lembra, quando você quiser interromper, quiser brigar, lembra, não, peraí, a gente não está um contra o outro, nós jogamos no mesmo time. É isso, tá bom? E lembra que o adversário é o problema, não é um contra o outro. Vocês não são adversário um do outro, ou pelo menos não deveria ser, tá? A segunda dica que eu trago: expresse o que te incomoda, mas com empatia. É comum que numa discussão um ataque o outro, então manter o respeito com o outro é fundamental. Gente, pensa assim: de que maneira que eu gostaria que alguém falasse comigo? Como é que é mais fácil para eu ouvir, para eu dar atenção para essa pessoa, tá bom? Então, se comunique com o outro e se expresse com o outro da maneira como você gostaria que fizessem com você. É só parar para pensar, peraí, como que eu me sinto se o fulano fala dessa maneira comigo? Se você olhar para a situação e ver que você se sente bem, que por você tá tudo bem, que você não se sente ofendido, tá bom, né? Mas se você olhar e dizer, não, peraí, eu fui grossa, então é o momento de parar para refletir e avaliar sobre como você está sendo, tá bom? A terceira dica que eu trouxe: comece a ser mais assertiva na sua comunicação. Como que é ser mais assertiva na comunicação? É falar como você se sente, tá? Ser mais assertiva na comunicação é falar de mim, é não atacar o outro, é dizer como eu estou me sentindo. Olha, um exemplo de relacionamento. Eu vou dar um exemplo até meu mesmo. Inclusive, eu já terminei um relacionamento por esse motivo, mas é que cada pessoa é única, gente. Eu estava namorando uma pessoa que para ele horário não era uma questão que é levada em consideração. E ele vivia se atrasando.
ou se não, às vezes, realmente, uma vez me deu um bolo, aí eu expliquei, olha, eu me sinto triste, eu tenho um problema muito sério com isso, eu realmente, se eu marcar um compromisso contigo, até se eu mudei de ideia, eu vou chegar com você e vou te dizer, olha, desculpa, na hora que eu combinei contigo eu queria, mas agora eu não estou mais afim, sabe? Então eu me sinto triste quando você faz isso. E aí a gente teve uma primeira vez, aí eu expliquei, não faz mais assim, né? Porque se você fizer, eu já te expliquei como eu me sinto em relação a isso. E aí eu vou entender que não dá mais pra gente. Porque pra mim é um valor meu, gente. Eu fui criada por um vô que ele era tão pontual que ele chegava nos lugares sempre antes do horário. E aí eu digo pra vocês, por isso que é importante fazer terapia. Porque a gente se conhece de tal modo para você saber o que me afeta, o que me incomoda. Eu, por exemplo, nesse relacionamento eu consegui identificar que esse fato dele não priorizar horário, isso me feria mesmo, sabe? De tal modo que eu olhei e falei, não, você não vai mudar, eu já entendi, tá tudo bem. E eu também não vou mudar, e tá tudo bem. E relacionamento é isso, gente. É claro que alguém vai ceder, a gente vai viver cedendo, um cede um momento, outro cede outro, mas o importante é conversar, sempre dialogar, sempre, sempre, sempre. Mas dialogar da forma assertiva, da forma correta. E é interessante como homens e mulheres, cada um tem uma forma de se expressar diferente, né? Comunicação é diferente para homem e para mulher. É totalmente diferente. E ser humano é diferente, né, gente? Por exemplo, para mim, uma coisa que me feria tanto, que me deixa se sentindo mal. Se eu combinar alguma coisa com alguém, a pessoa pelo menos não me der uma satisfação, eu fico triste. Ainda mais em relacionamento amoroso. Eu já identifiquei que é algo que mexe comigo, sabe? Mas já pro meu ex, não. Para ele era super normal assim. É normal, é de família, para ele tá tudo bem. Eu, depois que eu fui conhecendo um pouco da família, eu vim entendendo que é o padrão deles. E como eu já sei que não é o meu, eu já sou o oposto disso, ali eu identifiquei que não, isso aqui para mim é inegociável. Isso é outra questão, gente, de outro momento que eu vou estar falando com vocês, que é importante para a gente saber o que é valor inegociável para mim e o que é negociável. Por exemplo, para mim essa questão é inegociável, mas é porque eu percebo o quanto me fere, tá bom? Se fosse algo que não me feria tanto, estava tudo bem, seria negociável, mas não, é inegociável. Essa questão do que é inegociável e negociável, eu acho que a gente pode entrar nisso em outro momento, em outra live, se for um tema que vocês quiserem ver por aqui, tá? Mas vocês entenderam bem a questão da comunicação assertiva? Ó, primeiro, aprenda a ouvir, tá? Mas ouvir mesmo, é ouvir de estar atento, é ouvir de prestar atenção em cada detalhe do que a pessoa está falando. É ouvir de fato dar importância para aquilo. Não é um ouvir interrompendo, tá bom? Quando eu estou ouvindo interrompendo o outro, eu não estou dando importância. Quando eu estou ali ouvindo e já completando a frase, a gente costuma fazer muito isso na nossa vida, né, gente? Nós costumamos fazer isso demais. Mas aí não é ouvir, tá? Então, primeiro passo, ouvir com atenção, tá? Ouvir sem interromper. Segundo passo, expressar o que te incomoda. Porque se você não expressar o que te incomoda, o outro não vai saber. Ele não vai saber, ele ou ela não vai saber que ninguém tem bola de cristal, né, gente? E o terceiro passo é comunicar de forma assertiva. Quando é que eu comunico de forma assertiva? É quando eu falo de mim. É quando eu falo como eu me sinto. A gente está tão treinado a falar só do outro o tempo inteiro, a gente tem tanta dificuldade de falar da gente, mas tanta dificuldade, que o tempo todo a gente joga para o outro. O nosso relacionamento está ruim por sua culpa, é porque você se atrasa. E ao invés de dizer assim, tá ruim porque você vive se atrasando, a forma mais assertiva seria dizer, fulano, olha, eu sinto que o nosso relacionamento é uma coisa minha. Eu me sinto triste
porque você se atrasa, você tem essa questão, e isso me deixa triste. Então, sabe, percebe que quando você fala de você, você não projeta a culpa no outro. E aí o que acontece? É muito mais fácil, quando eu falo como eu me sinto, é muito mais fácil o outro me acolher do que ele, por exemplo, quando eu estou atacando ele, quando eu estou dizendo, você é culpado do nosso relacionamento estar ruim, você se atrasa, você não faz nada direito. Não, gente, essa não é a forma correta de comunicar. A forma correta de comunicar é dizendo, olha, eu me sinto triste por conta desses teus atrasos. Eu sinto que, como isso me deixa muito triste, me fere muito, faz igual eu fiz com o meu ex. Eu sinto que o nosso relacionamento não vai prosperar não desse jeito, porque eu me sinto muito triste. E eu entendo que para ti isso não é uma questão, mas para mim isso é uma questão, tá? E, gente, homens e mulheres se comunicam de forma diferente, sentem de forma diferente. Teve uma situação de um atendimento que eu fiz há muito tempo, mas me marcou muito. Olha que coisa. A gente estava ali naquele momento, eu e aquele casal na terapia, e... Oi, Lucas! Ter uma comunicação não violenta é lindo. É verdade, Lucas, é mesmo. Obrigada por estar aqui, obrigada por cada um de vocês estarem aqui. E desculpem mais uma vez pelo meu atraso de hoje, gente. Eu tive uns problemas técnicos aí que eu não vou nem perder tempo comentando. Mas como eu ia dizendo, homens e mulheres se comunicam de forma diferente. Como eu ia falando do casal que eu atendi há algum tempo atrás. O homem falou assim, eu gosto quando você usa vestido, você fica bonita. Aí a mulher, tá vendo, doutora? Ele disse que eu só fico bonita se eu uso vestido. Aí eu olhei assim para ele, eu falei, repete de novo para ela o que você disse. Aí ele disse, eu gosto quando você veste vestido, fica bonita. Aí eu falei, então, você ouviu o que ele disse? Aí ela pegou e repetiu a mesma coisa. O que aquela mulher tinha entendido, gente? Ele disse que ele acha ela bonita sim, mas ele acha ela bonita quando ela usa vestido. E ela tinha entendido já o quê? Que ele achava ela bonita somente quando ela usava vestido. Então vocês entendem a importância de se comunicar bem? E se o teu cônjuge está falando alguma coisa que você não está entendendo, é chegar e perguntar. Vem cá, mas o que você quis me dizer? Me explica, que eu não consegui entender. Tipo no exemplo do casal lá, o que a mulher podia ter feito? Fulano, eu estou entendendo que você está dizendo que eu só fico bonita quando eu uso vestido. É assim mesmo? É isso? Que aí ele teria explicado, né, gente? Ele teria explicado o que ele explicou depois. Olha, para mim você é bonita de qualquer jeito. Mas eu sinto falta de quando você vestia mais vestidos, porque vieram os filhos e tal, e ele estava ali dizendo que a mulher deixou de usar mais vestido, né? E o que ele estava querendo comunicar também com isso, gente? Que a mulher deixou de ser mais feminina, deixou de se cuidar mais. Então, percebe a importância da comunicação e a importância de chegar para o outro e dizer quando você não entender exatamente o que ele falou. Porque pode ser que você não tenha entendido realmente o que ele disse do jeito dele. E homens e mulheres se comunicam de forma diferente e sentem de forma diferente. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, gente? Então, vamos para a gente fechar a live. Só recapitular as 3 dicas que eu trouxe para vocês hoje. A primeira, aprender a ouvir. Mas ouvir mesmo, tá bom? Lembra, sem interromper o outro, tá? Ouvir de verdade sem interromper o outro. A segunda, expresse o que te incomoda. Mas expressa de verdade o que te incomoda, né? E não fica deduzindo o que o outro está dizendo, tá bom? E a terceira, comece a ser mais assertiva na comunicação. Quando é que eu vou ser mais assertiva na comunicação? É quando eu falo de como eu estou me sentindo. Quando eu falo de como eu estou me sentindo, eu não ataco o outro. Tá bom, gente? É basicamente isso.
Alguém tem alguma pergunta? Como o Lucas disse aqui, ter uma comunicação não violenta é lindo. É lindo, gente, só que não é para todo mundo, né? Muita gente, felizmente, não tem. Frida, pode dar um exemplo de exercício ou atividade que o casal pode fazer junto para treinar essa dica? Sim, sim, sim. Principalmente, Lucas, o que pode começar a exercitar? É falar de você, como você se sente. Começar a colocar isso como prática, porque para a gente é muito comum, infelizmente, atacar sempre o outro, sempre colocar a culpa no outro, né? E tirar a gente dessa história. Então, sim, primeiro começar a exercitar, falar de mim, como eu estou me sentindo nessa situação, como eu me sinto quando, por exemplo, o outro marca comigo e se atrasa. Como eu me sinto quando a pessoa marcou comigo e nem sequer me deu uma satisfação e deixou de ir, tá bom? O exercício principal é esse, para a comunicação assertiva falar como você se sente e não jogar a culpa para o outro, tá bom? E aí, gente, tem um livro que ele é muito bom, que ele está inclusive nos meus destaques, que vai ajudar muito sobre a comunicação não violenta. Inclusive, foi escrito até por um psicólogo, mas eu não vou saber falar o nome dele, que é estrangeiro. Mas fica como dica para vocês lerem, ele é maravilhoso, tá bom? Ficou claro, Lucas? E, gente, isso pode ser uma coisa que o casal começa a praticar, né? Eu sempre proponho quando eu estou atendendo casal. E não somente casal, até quando eu estou atendendo só a pessoa sozinha que está namorando e vem sozinha à terapia. Sempre digo, fale de você, como você se sente. Começa a praticar isso. Parece, gente, que é bobo, mas não é. Não é porque aí o outro entende, ela está falando dela, não está falando de mim, tá? Então tá, Lucas, obrigado por cada um de vocês que estão aqui presentes, tá, gente? Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar e muito obrigada por cada um de vocês que compareceram. Tem mais alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Eu vou tentar fazer toda sexta live com vocês, tá bom? E aí, gente, eu quero que vocês tragam temas como sugestão. E eu sempre gosto de iniciar a live a partir de uma conversa que veio lá do direct através da caixinha de perguntas. Essa hoje foi, como eu falei, se tivesse que escolher uma coisa para um relacionamento dar certo, o que seria? Foi essa a pergunta da seguidora. E aí é claro, né, gente? Algo para o relacionamento dar certo, o que é? É a comunicação. É a comunicação. A comunicação ela é a base para todo relacionamento. Seja no ambiente de trabalho, seja no namoro, no casamento, nas amizades. A comunicação ela é a base para tudo. Mas a comunicação assertiva, que é quando eu falo de mim e não do outro, tá? Quando eu falo de mim, eu deixo o outro ali tranquilo para entender que, opa, ela está falando dela, não tem nem por que eu ficar chateado. O outro não vai se sentir atacado quando você fala de você mesmo, tá bom? Então tá, gente, muito obrigada por cada um de vocês que compareceram aqui. E, se Deus quiser, até sexta-feira, eu vou aceitar sugestões de vocês. Apesar que, pela enquete que a gente tinha feito, o nosso tema da semana que vem vai ser depressão. Mas mandem para mim depois no direct temas que vocês querem, tá bom? Ver por aqui. E eu sempre gosto de partir de uma pergunta de vocês. Porque para mim é muito mais importante. No momento da caixa de perguntas, eu respondo ali só o básico. E aqui a gente pode aprofundar um pouquinho mais, tá? Mais alguma pergunta, gente? Senão a gente encerra, tá bom?
Então tá, gente, um beijo em cada um de vocês e obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui até agora e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!